Vamos. Irmãos, eu quero destacar aqui, muitas pessoas, muitos convidados, pessoas nos visitando nessa noite, e eu queria deixar essa palavra, de gratidão a você que nos visita nessa noite. Seja bem-vindo. Como é que a igreja diz para os visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Agora, se a gente disser com mais coragem, com mais força, eu acho que fica mais bonito. Vamos lá? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sintam-se abraçados, acolhidos. Que Deus abençoe a vida de vocês e já estão convidados a estar mais vezes conosco. E como eu sempre digo, se você ainda não tem uma igreja, faça parte dessa família, venha fazer parte da família Emanuel, da Igreja Batista Emanuel, e venha conosco, aprender mais do Senhor, adorar o Senhor, e vamos juntos nessa caminhada. Nós nos alegramos com a sua presença e com você fazendo parte dessa família também, tá certo? Que Deus abençoe vocês. Quem nos acompanha aí pelo canal também, uma saudação, um abraço para vocês. Mas olhe, assim que possível, venha participar presencialmente, esteja aqui conosco também nessa comunhão. Eu quero convidar os irmãos a estarmos lendo o texto que está em 2 Crônicas, capítulo 7. 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 7, do versículo 11 ao versículo 16. A minha versão aqui é a Almeida Revista e Atualizada, uma versão bem popular, a Revista e Atualizada. Então, 2 Crônicas, capítulo 7, do versículo 11 ao 16, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Muito bem, esse texto, irmãos, ele é um trecho, uma parte de um acontecimento muito especial na vida do povo de Israel. Salomão, filho do rei Davi, agora ele era o rei, já havia assumido o trono do seu pai Davi, que já havia falecido. E aí Salomão, ele finalmente ergue o templo, a casa do Senhor. O primeiro templo da história do povo de Israel é erguido, é construído, é concluído pelo rei Salomão. A partir do capítulo 3 de 2 Crônicas, você vai ver essa história, quando ele começa a construir o templo, e aí vai do capítulo 3, 4, 5, 6, até ele concluir o templo. E aqui no capítulo 7, ele já havia tido toda a solenidade de inauguração. O povo passou vários dias ali na inauguração do templo, uma festa que durou vários dias e uma celebração a Deus. E agora, a partir do versículo 11, que nós lemos esse trecho aí dessa história, é uma história longa, mas aí nós vimos que Salomão acabou a casa do Senhor, acabou o templo. E aí o versículo 12 vai dizer que à noite Deus aparece a Salomão e Deus fala com Salomão. Deus faz uma aliança com Salomão aqui nesse texto, e é a aliança, o pacto, um acordo de Deus com Salomão, assim como Deus havia feito com Davi, e Deus tinha uma aliança com esse povo
que era o povo de Israel, era um povo que tinha uma aliança, ou Deus tinha uma aliança com eles. E como Salomão era o rei, era o líder do povo, Deus fala a ele, e Deus coloca aqui, começa falando, antes de falar propriamente para Salomão, na sua relação pessoal com Deus, mas Deus começou falando o que Deus esperava do povo, porque, como eu disse, Salomão era o rei, era o líder daquele povo. Então Deus coloca aqui algumas coisas, né, que ele esperava daquele povo. Mas eu queria chamar a sua atenção, eu acho interessante essa expressão do versículo 14, quando ele já fala isso no versículo 13, no final do versículo 13, mas há um destaque aqui no versículo 14, porque Deus diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome. Deus se refere àquele povo dizendo: olha, esse é o meu povo e que se chama pelo meu nome, e que é conhecido pelo meu nome. Era o povo de Deus, era o povo que Deus havia, as nações conheciam aquele povo como o povo que Deus havia tirado lá do Egito, o povo que Deus havia começado a partir de Abraão, né? Muito antes disso. Por isso ele era conhecido como o pai da fé. E aí, séculos mais tarde, Deus resgata aquele povo após 400 anos de escravidão no Egito, e era o povo conhecido como o povo do Deus de Israel, do Deus que havia livrado eles, libertado eles das mãos dos egípcios. E esse povo que se chamava então pelo nome de Deus. E aí eu quero fazer uma pergunta com base nisso. Deus disse: é o povo, o meu povo que se chama pelo meu nome. Eu queria perguntar a você, para a sua reflexão: você se considera uma pessoa de Deus? O que é uma pessoa de Deus para você? Quando você pensa, o que é uma pessoa de Deus? Ou uma pessoa que tem Deus? Como é que você se vê como uma pessoa de Deus, uma pessoa que tem Deus em sua vida? E nessa noite nós vamos refletir nesse texto aqui sobre 4 atitudes de quem é uma pessoa de Deus, mas também sobre 4 bênçãos que Deus garante àqueles que são pessoas de Deus. Mas eu quero convidar você a mais uma vez estarmos orando. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, nós estamos diante da Tua palavra essa inspirada pelo Teu Espírito Santo, é a Tua revelação, ó Deus, para nós de forma escrita, e nós queremos pedir, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos dê a compreensão, o entendimento da Tua palavra, que toda palavra que for dita aqui, ó Deus, que ela seja guiada, direcionada pelo Teu Espírito Santo, que possamos aprender a Tua vontade para as nossas vidas. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? 4 atitudes de quem é uma pessoa de Deus. Quando Deus diz aí a Salomão: se o meu povo que se chama pelo meu nome. E aí ele fala sobre o que eu vou chamar da primeira atitude. Ele diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. A primeira coisa que Deus espera então daquele povo que passou dias comemorando, celebrando a inauguração daquele templo, aquele povo que agora estava feliz, realizado por estar ali diante de um templo maravilhoso, construído para eles adorarem a Deus, para oferecerem ali os seus sacrifícios. Mas Deus, a primeira coisa que Ele fala é que o seu povo, que se chama pelo meu nome, precisava se humilhar, precisava ter uma vida, uma atitude de humildade. E essa expressão se humilhar significa confiar totalmente em Deus. Aquele povo não poderia jamais colocar sua confiança, talvez no glamour, no luxo daquele templo, nas riquezas, porque o templo era de fato muito glorioso, muito bonito. Salomão foi um rei que teve uma riqueza esplêndida. Mas a primeira coisa que Deus diz então: olha, o meu povo que se chama pelo meu nome precisa se humilhar, precisa ser um povo humilde, precisa ser um povo de coração quebrantado, precisa ser um povo que tem o coração não nas riquezas, não nas glórias desse mundo.
Lembra que Jesus disse que Salomão se vestiu, né? Dificilmente, não houve um rei que se vestiu com tanta glória, com tanto luxo como foi Salomão. E Deus está dizendo a Salomão: olha, o meu povo que se chama pelo meu nome, aqueles que são meus precisam se humilhar, precisam confiar totalmente em Deus. Sabe por que Deus disse que o seu povo precisava se humilhar? Porque se a gente voltar à leitura, a gente vai ver que Deus no versículo 13, ele diz o seguinte. Primeiro, vamos para o versículo 12. Prestar atenção no que Deus falou a Salomão. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Quando a gente lê a história, há uma oração que Salomão faz na consagração do templo. Salomão diz: eu ergui uma casa para ser a habitação de Deus, a habitação eterna dele. É isso que Salomão diz. Mas veja, mesmo um homem tão sábio como Salomão, veja como a compreensão humana ela é limitada. Olha o que Deus diz: eu escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Casa do sacrifício. Era um lugar apenas para adoração, para os sacrifícios serem apresentados diante de Deus. Claro que isso tinha uma grande importância naquela época. Mas aqui a gente já vê muito claro que Deus já está aqui limitando aquele espaço físico e já deixando claro que ele não estava preso àquele lugar, que aquele lugar não seria um símbolo de adoração ou talvez de idolatria, como para muitos acabou se tornando ao longo dos tempos. Deus está dizendo: tudo bem, eu escolhi esse lugar para a casa do sacrifício. Mas mais do que isso, Deus vai dizer aí no versículo 13: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, aí talvez você olhe e pense: por que é que Deus, no momento festivo e tudo, Deus está falando de coisas ruins e que Ele iria mandar, que poderia acontecer? Porque quando Ele diz: se eu fizer isso, então já era algo possível de acontecer. Mas veja, Deus não está aqui sendo aquele estraga-prazer, aquela pessoa desagradável em uma festa. Pelo contrário, o que Deus está fazendo aqui é mostrando àquele povo que o que deveria ser prioridade na vida deles, que só fazia sentido aquele templo, aquele lugar de sacrifício, aquele lugar de adoração, se eles entendessem que a vida deles, que a relação deles com Deus, ela começava a partir de como eles viviam com Deus, de como eles viviam uns com os outros, de como era a forma de viver deles. Agora veja que quando continua e Deus vai dizer: nesse meu povo que se chama pelo meu nome, e se eles se humilharem, orarem, me buscarem, no final do versículo 14 ele vai dizer: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que Deus está ensinando aqui é que essas consequências, isso que está no versículo 13, né, essas coisas ruins que viriam, elas poderiam vir se o povo pecasse e se afastasse de Deus. Por isso que ele já está dizendo: olha, eu escolhi este lugar, agora o meu povo precisa andar comigo, precisa se humilhar, precisa andar humildemente na minha presença, porque se eles pecarem, as consequências virão. Mas Deus já está dizendo: mas se eles se humilharem, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra, mostrando que a nossa primeira necessidade, ou melhor, o nosso principal problema é o pecado que nos afasta de Deus. E aí Deus está dizendo que já está prometendo perdão, cura para aquele povo, porque Deus já está, como a gente diz, se antecipando e dizendo: olha, se vier o mal sobre a terra, isso vai ser consequência dos pecados de vocês. Por isso vocês têm que se humilhar, para que eu possa perdoar os pecados de vocês e sarar a sua terra, né? E sarar o seu povo. Note que o versículo 14, ele vai dizer que a primeira coisa que Deus diz é que iria perdoar os pecados daquele povo. Porque no versículo 15 ele vai falar, né, que estaria com
ouvidos abertos, que ouviria eles, mas a primeira coisa que Deus diz aí no versículo 14 é que perdoaria os pecados daquele povo. Por isso que nós precisamos, como pessoas de Deus, que se relacionam com Deus, se você é uma pessoa de Deus, você precisa entender que você precisa se humilhar. Nesse mundo hoje que nós vivemos, onde se ensina que você precisa ser alguém bem-sucedido, alguém que prospera, alguém que vai alcançar prosperidade, que vai ser um grande vencedor. Olha o que a palavra de Deus está dizendo: o meu povo que se chama pelo meu nome. A primeira atitude que Deus espera é que se humilhe, é que seja um povo humilde, é que seja um povo que saiba o que é submissão a Deus, obediência à vontade de Deus. Em outras palavras, nós só podemos nos relacionar com Deus se nos humilharmos em sua presença, se entendermos que nós não somos autossuficientes. Se alguém imaginar que tem grandes realizações, grandes conquistas aqui nessa vida, grandes propriedades, que é uma pessoa bem-sucedida financeiramente, profissionalmente, e achar que isso quer dizer sucesso, está enganado, porque isso não é sucesso. Isso é prosperidade, mas isso é coisa passageira. Ser bem-sucedido, ser bem-aventurado, que significa feliz ou mais que feliz, é ter a nossa vida com Deus, é ter a nossa vida transformada por Deus. Porque o propósito maior de Deus não é que você tenha aqui riquezas, que tenha uma aposentadoria tranquila, que deixe bens e bens e bens para os seus filhos, netos, bisnetos e todas as gerações que venham pela frente. Esse não é o propósito de Deus. Deus pode abençoar, sim. É pecado alguém ter bens, riquezas nessa terra? Não é pecado, desde que isso não seja o seu Deus. Simplesmente isso. Porque a Bíblia vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos nessa cobiça se perderam na fé, se desviaram da fé, se afastaram de Deus. Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. Ou você vai servir a Deus, ou você vai servir às riquezas aqui dessa terra. Ou você vai se dedicar a Deus, ou você vai ser alguém que anda humildemente com Deus, ou você vai se humilhar e entender que você precisa depender de Deus a cada dia, ou você vai viver aqui correndo, como diz o próprio Salomão, quando escreve o livro de Eclesiastes, correndo atrás de coisas que são vaidade, é correr atrás do vento. Ele diz lá, em Eclesiastes: vaidade de vaidade, diz o pregador, é correr atrás do vento. A Bíblia também diz que nada nós trouxemos a esse mundo e nada levaremos dele, falando das coisas materiais. Agora, nós temos na Bíblia pessoas que foram prósperas, pessoas que foram abençoadas, pessoas que tinham riquezas, que tinham bens, mas que serviam a Deus. Olha a história de Jó. Ele perde tudo e ele continua fiel a Deus. O problema de Jó não eram as riquezas, o problema de Jó não era o que ele tinha. E aí, você vê que quando ele perde tudo, até a saúde, ele continua ali, fiel a Deus. E ele não blasfema e ele não abandona a sua fé. Portanto, a primeira atitude é humilhar-se. Se você é uma pessoa de Deus, você precisa humilhar-se, viver em submissão a Deus. Mas o versículo 14 vai dizer que a segunda atitude é orar. Orar. Orar significa, todo mundo sabe, falar com Deus. Mas é mais do que isso. Orar significa que alguém que ora, alguém que fala com Deus, alguém que se relaciona com Deus, alguém que todos os dias conversa com Deus, é alguém que anda com Deus, é alguém que tem Deus de fato na sua vida. Porque a palavra de Deus diz que perto está o Senhor daqueles que o buscam. Que aquele que tem um coração quebrantado, que Deus não rejeita, mas que Deus está com aquele que é humilde de espírito e que tem um coração quebrantado. E orar significa, eu vi um dia desses, alguém falar, que foi um pregador, que dizia: olha, veja que coisa mais, parece uma coisa sem sentido, você falar com alguém que você não está vendo, falar com alguém que você não está vendo, não está ouvindo.
Mas você se abrir, você se derramar diante dele, você abrir o seu coração e você ter a certeza, a convicção de que ele está ali com você, de que ele está lhe ouvindo. Eu vi uma vez um pastor dizer assim: você já ouviu Deus em suas orações? Eu achei aquele muito estranho. Acho que todo mundo ouviu na igreja ali, achou estranho, mas ele foi contar, ele disse: não, Deus fala conosco, Deus fala. E alguns têm experiências de dizerem: eu ouvi uma voz falou comigo, e era Deus. Eu sei que muitos aqui já tiveram essa experiência. E Deus fala através de pessoas, Deus fala pelas circunstâncias, Deus fala, como a gente diz, através de um louvor. Deus fala muitas vezes aqui dentro de nós. Eu me lembro de uma experiência onde, numa noite, eu orava, né, por uma situação que eu estava vivendo e naquela noite eu não me lembro que hora era, faz muito tempo, mas já devia ser perto da madrugada ou de madrugada, e eu me levantei sem conseguir dormir e fui orar, falar com Deus e tudo. E depois eu não sei se eu estava acordado, se eu já estava cochilando e tudo, mas eu ouvi uma voz, é o que eu digo, não sei se estava sonhando ou não, mas eu ouvi uma voz que eu não vou me lembrar mais direito o que foi que falou, mas era como se dissesse algo que me confortasse, que eu senti uma paz depois daquilo. Eu acordei no outro dia, eu fiquei pensando, eu ouvi uma voz, alguém falou comigo. E no outro dia de manhã, eu recebi uma notícia, né, de algo que eu estava apresentando diante de Deus, e eu disse: realmente foi algo de Deus. Deus falou, Deus fala conosco, Deus fala muitas vezes aqui dentro do nosso coração. Então, orar é você compartilhar a sua vida com Deus. Orar é você depender de Deus. A Bíblia diz que Ele sabe o que nós necessitamos, mesmo antes da gente falar. Mas a gente fala porque a gente quer compartilhar. Isso é orar, isso é conversar com Deus. Mas, eu pergunto, você ora, você fala com Deus todos os dias? Você fala mesmo aquilo que você sabe que Ele já sabe? Mas você abre o seu coração para Deus? Isso é orar. E o texto vai dizer depois: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar. Buscar a Deus. O que é buscar a Deus? Buscar a Deus é buscar, é fazer com que a sua vida seja guiada, direcionada por Deus. E como é que a gente faz isso? É quando os nossos interesses, é quando aquilo que nós gostamos, aquilo que nós nos interessamos, nós colocamos os nossos interesses, as nossas motivações naquilo que é de Deus, que é da vontade de Deus. E como é que eu faço isso? Conhecendo a Deus. Jesus disse em João 17:3: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 5:39, ele disse: examinem as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Então, precisamos conhecer a Deus para que possamos buscar a Ele. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invoquem Ele enquanto está perto. Isaías 55, versículo 6. Buscar a Deus é buscar as coisas de Deus. Em Colossenses capítulo 3, o apóstolo Paulo diz: se vocês já ressuscitaram com Cristo, busquem as coisas lá do alto, aonde Cristo está. Busque o que é de Deus. Vá para os cultos, vá para as reuniões de oração, busque a Deus na sua casa, como Jesus disse: entre no seu quarto, feche a porta, fale com Deus em secreto e Ele vai lhe ouvir, vai lhe responder. Busque a Deus na sua vida, consulte a palavra de Deus quando você precisar tomar decisões. Busque a ajuda de irmãos que irão lhe aconselhar, porque a Bíblia diz: levem as cargas uns dos outros. Diz que nós devemos nos aconselhar uns com os outros. Tiago vai dizer até: confessai os vossos pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. É por isso que a igreja existe. E é por isso que nós dizemos que a igreja é uma família. Porque aqui, meus irmãos, não existe ninguém maior ou melhor do que o outro. Não tem aqui ninguém mais santo, mais perfeito do que o outro. Aqui todos nós somos filhos de Deus.
somos pecadores, perdoados por Cristo, mas que precisam a cada dia da força do Senhor e da força uns dos outros para continuar na nossa vida, na nossa caminhada com Cristo. Isso é igreja. Quando a Bíblia diz suportai-vos uns aos outros, é no sentido de ser um suporte para o outro. Está vendo ali os suportes, do violão, da guitarra? Isso ali é um suporte, está sustentando para que eles não caiam. É por isso que nós somos igreja. É por isso que Deus vai até Salomão e as primeiras coisas que Deus fala não é para Salomão individualmente. Ele está dizendo, é o meu povo que se chama pelo meu nome. Se esse povo se humilhar e orar e me buscar, Deus está falando para o povo, é coletivo. Salomão era o rei, mas ele não era melhor do que aquele povo. Ele também fazia parte daquele povo. Buscar a Deus é buscar os propósitos de Deus para as nossas vidas. Deixa eu perguntar uma coisa. Você sabe qual é a missão que Deus lhe deu? Qual é o ministério que Deus lhe deu? Você pode achar estranho, né? Mas eu não sou pastor, não sou missionário. Ministério significa serviço. Todos nós temos o privilégio de servir a Deus. A Bíblia diz que Ele nos dá dons, que Ele nos dá habilidades para servir a Ele. Aliás, a Bíblia diz que nós fomos criados. Cada um de nós foi criado com um propósito: glorificar a Deus, adorar a Deus. Aí o apóstolo Paulo vai dizer assim: portanto, quer vocês comam, quer vocês bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Você já sabe qual é o seu propósito, qual é a missão, quais são os seus dons, como é que Deus quer lhe usar no reino dele? Se você não sabe, procure saber, ore ao Senhor, busque ao Senhor, envolva-se na obra de Deus, no reino de Deus, porque você foi criado, você foi criada para glorificar a Deus. Eu não fui criado para ser um funcionário público, como eu sou por toda a eternidade, de forma alguma, e glória a Deus por isso. Você não foi criado para ser um comerciante, você não foi criado para ser uma dona de casa, para ser isso para sempre. Isso é uma coisa passageira. Isso é o que a gente precisa aqui para ter o nosso sustento. Mas nós somos criados para glorificar a Deus, para servir a Deus. Então, com os dons que Deus lhe deu, com as habilidades que você tem, busque servir a Deus, coloque-se à disposição de Deus. Lembra da história que o pastor Miguel contou aqui, há alguns anos, no congresso que a gente teve aqui, da mulher que conseguiu evangelizar, falar de Cristo para todo o seu bairro, toda a sua comunidade, através de uma xícara de café e um pedaço de bolo. Ela parece que não sabia ler, ela era uma pessoa já idosa, tinha dificuldades, mas ela convidava as pessoas que ela conhecia para ir na sua casa, tomar um café, comer um pedaço de bolo, e ela chamava irmãos da igreja para ir lá falar de Cristo para essas pessoas. Claro que ela falava também, e assim ela usou o que ela tinha, uma xícara de café e um pedaço de bolo, para falar de Cristo, para servir a Deus e abençoar várias pessoas, centenas de pessoas da sua comunidade. Buscar a Deus é viver os propósitos dele em nossas vidas. Mateus 6,33 diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. O grande problema é que a gente faz o contrário. Buscamos todas as coisas, aí se sobrar um tempo a gente vai buscar o reino de Deus. Não é assim, é o contrário. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. E você pode servir a Deus lá no seu trabalho, aonde você estiver, você pode também servir a Deus, você pode também glorificar a Deus. Mas continuando, a quarta atitude, porque ele vai dizer aqui: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, mas também ele diz: e se converter dos seus maus caminhos. Se converter dos seus maus caminhos. O que é se converter? É mudar de religião? Não. Se converter é muito mais do que isso. Se converter, conversão significa mudança. E ele está dizendo: olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se aqueles que são meus de fato, eles se humilharem, eles orarem, eles me buscarem, e eles se converterem dos seus maus caminhos.
Isso significa arrependimento, e a palavra arrependimento significa dar meia volta para Deus. É sair dos caminhos que são maus e agora seguir nos caminhos que são, ou no caminho que é de Deus. É mudar de atitude, é mudar a forma de pensar. Romanos capítulo 12, eu queria que projetasse esse texto aí, para a gente ler. Romanos 12, 1 e 2, se é possível aí colocar. Romanos 12, 1 e 2, veja o que diz aí. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Interessante que o texto que nós lemos de 2 Crônicas estava falando da inauguração do templo, dos sacrifícios que foram ali apresentados diante de Deus, e agora o apóstolo Paulo está falando aí em Romanos 12, 1 e 2, que o nosso sacrifício vivo, santo, consagrado e agradável a Deus é a nossa vida. E aí ele vai dizer que a gente deve apresentar a nossa vida como esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele diz, esse é o culto racional, é o culto consciente de vocês. E aí ele vai dizer, e não se conformem com este mundo, com os caminhos deste mundo, com os conceitos deste mundo, mas ele diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Por isso que converter-se é mudar a forma de pensar, é eu mudar a minha forma de perceber, de compreender as coisas. É eu entender que eu não posso passar a minha vida toda, mas eu aprendi assim, eu sou desse jeito, essa é a minha personalidade, tem aquele negócio das 4 personalidades. Não podemos continuar assim. Eu entender que eu preciso buscar essa transformação da minha forma de pensar. Isso é converter-se, isso é mudar. E nós podemos sim mudar. Não há nada que não possa ser mudado quando estamos diante da presença de Deus, quando buscamos a Deus, quando nos humilhamos, quando oramos, quando buscamos a Deus, quando direcionamos nossa vida na direção de Deus. A mudança, a transformação, pode demorar, mas a mudança, a transformação. Nós lemos no começo do culto aqui um texto, Micheline trouxe aqui para nós, onde o apóstolo Paulo diz o quê? Estou bem certo, ele tinha certeza, convicção, que aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esse é o maior propósito de Deus, irmãos, para a nossa vida, transformar, essa é a boa obra, transformar a nossa vida. Paulo, no final da sua vida, ele diz, tem um texto bem bonito, que ele diz assim, combati o bom combate, lutas, dificuldades, passou a vida toda lutando, muitas vezes contra as suas vontades, mas ele diz, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. As 4 atitudes que Deus espera de nós. Você é alguém que é de Deus, que tem Deus na sua vida? Então nós precisamos nos humilhar, orar, buscar a Deus e nos convertermos dos nossos maus caminhos. E as bênçãos que Deus dá àqueles que são dele, àqueles que buscam viver assim. Primeira coisa que o texto nos diz, ainda no versículo 14, ele vai dizer assim, então, final do versículo 14 aí, 2 Crônicas 7, 14. Então, olha, se isso acontecer, ele diz, então, eu ouvirei dos céus. Primeira coisa, seremos ouvidos por Deus. Ele vai nos ouvir. Isaías 59, 1 e 2. Coloca esse texto aí, Isaías 59, 1 e 2. Olha o que esse texto diz. Isaías 59, 1 e 2. Olha o que esse texto fala sobre Deus nos ouvir. 59. Versículo 1 e 2. Deixa eu abrir aqui. Isaías 59, 1 e 2
vai nos dizer o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encurtada ou encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido obstruído para que não possa ouvir. Contudo, as vossas iniquidades, iniquidade é pecado, as vossas iniquidades têm feito separação entre vocês e o vosso Deus, e os vossos pecados têm escondido a face dele de vocês, assim ele não ouvirá. É o pecado que nos afasta de Deus. É por isso que Deus, quando vai falar com Salomão, a primeira coisa que ele vai dizer: olha, se vier o mal sobre a terra, se vierem essas coisas, é por causa do pecado de vocês. Por isso vocês precisam se humilhar, por isso vocês precisam me buscar, precisam se converter dos seus maus caminhos. Então, a primeira coisa que diz aqui é que quando nós vivemos dessa forma, Deus irá nos ouvir, porque o pecado nos afasta de Deus. Porque a Bíblia diz em Romanos 3,23 que todos pecaram e estão afastados, destituídos, separados da glória de Deus. E pecado é tudo que é desobediência contra Deus. Seja o que nós fazemos, o que nós falamos, o que nós pensamos e até o que nós não fazemos quando deveríamos fazer, que é o que a gente chama o pecado da omissão. Porque na carta de Tiago ele vai dizer: se você sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. A omissão também é pecado. Então, se nos arrependermos, se nos convertermos, se buscarmos ao Senhor, a primeira coisa é que Ele vai nos ouvir. A segunda coisa, que diz aí, no versículo 14, voltando ao texto de 2 Crônicas 7, ele diz: eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. Ele vai nos ouvir porque Ele perdoará os nossos pecados. Há perdão de pecados. A Bíblia diz que Deus ele é rico em perdoar, que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Há perdão para os nossos pecados, mas o que cabe a nós é nos humilhar, é orar, é buscar, é nos converter, é buscar a mudança, a transformação, é não desistir de guiar a nossa vida na direção de Deus, porque há perdão de pecados para nós. Mas há uma terceira coisa que ele fala também: perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ele promete cura, promete, e aqui quando ele fala de sarar aquela terra, não é apenas a cura material de enfermidades, ele vai muito mais além, porque o que ele está colocando aqui como mais importante é a nossa relação com Deus, e o nosso maior problema é o pecado que nos afasta de Deus. É uma vida longe da presença e da vontade de Deus. Então ele diz que iria sarar ou curar aquela terra ou aquele povo. É a cura não apenas física, material, mas também espiritual e emocional. Irmãos, nós vivemos uma geração de pessoas cada vez mais adoecidas emocionalmente, psicologicamente. A gente ouvia falar de depressão há alguns anos atrás, assim, vagamente. Mas hoje depressão, ansiedade, síndrome do pânico e tantas outras coisas se tornaram comuns. Crianças, adolescentes, cada vez pessoas mais jovens. Somos a geração que mais tem acesso, né, à tecnologia, à informação, mas também somos a geração mais adoecida emocionalmente e, claro, espiritualmente. Porque no final das contas tudo isso é consequência, é resultado do pecado. E era esse o problema desse povo lá, há séculos atrás. Há séculos antes de Cristo, inclusive, esse povo aqui. É o problema da humanidade desde o início. A falta de Deus, a distância de Deus, viver longe dos propósitos de Deus. Por isso que em Romanos o apóstolo Paulo, ele escreve, começa o livro de Romanos dizendo: não há quem busque, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há um justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram, todos se desviaram dos propósitos de Deus. E a Bíblia diz que por causa disso Deus os entregou às suas paixões, aos seus pensamentos, aos seus desejos. E é por isso que Deus está dizendo a Salomão, por isso que a palavra de Deus está nos dizendo hoje: se o meu povo, se aqueles que são meus, se aqueles que querem me seguir,
se humilharem e orarem e me buscarem, se converterem dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra e curarei as suas vidas. Agora, para concluir, há uma quarta bênção aqui. A primeira é que seremos ouvidos por Deus, a segunda é que seremos perdoados, a terceira é que Ele nos curará. Mas a quarta, eu queria que você observasse o seguinte. Voltando ao texto de 2 Crônicas 7, o versículo 15, Deus vai dizer assim: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Ele está falando ali do templo, né? Lembre, isso aqui foi logo após a inauguração do templo. Então Deus agora está dizendo a Salomão: os meus olhos estarão abertos, atentos, e os meus ouvidos abertos à oração que se fizer neste lugar. Versículo 16: porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome, perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. De fato, veja a importância, lembra que eu falei no começo da importância do templo, mas eu disse também, que parece uma contradição, eu disse que não era tão importante, mas naquela época era, tinha o seu valor. Mas eu quero que você entenda uma coisa, pense junto comigo aqui. Deus está dizendo que estará com os olhos abertos, os ouvidos atentos à oração que se fizesse naquele lugar. E mais, que os seus olhos estariam, que santificou aquela casa, aquele templo, e o seu nome estaria para sempre naquele templo, e que os seus olhos estariam sempre, e até o seu coração estaria fixo naquela casa, naquele templo, todos os dias. Agora, por que é que eu estou chamando a sua atenção para isso? 1 Coríntios 6, 19 e 20. Vamos ver o que é que diz esse texto. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Vamos para o Novo Testamento. Depois de Jesus, porque Crônicas é no Antigo Testamento. Mas agora eu quero chamar a sua atenção, ou seja, é antes de Jesus, Crônicas. Depois que Jesus vem, olha o que acontece. Quando Jesus vem, o templo já tinha sido destruído várias vezes, inclusive, esse templo de Salomão, só para você entender. O templo foi destruído várias vezes. Só restava, ali quando Jesus veio, havia um novo templo construído por Herodes, mas bem menos pomposo, bem mais humilde do que o templo lá. Mas quando vão mostrar a Jesus o templo, ele diz: olha, não vai ficar aqui pedra sobre pedra. E nos nossos dias esse templo já não existe mais. O que resta desse templo é um pedaço da murada externa, que a gente chama de quê? Muro das Lamentações. Mas olha o que diz 1 Coríntios 6, 19 e 20. Que você pode dizer: mas Deus não disse que estaria olhando para aquele templo, Deus não disse que seu coração estaria ali fixo naquela casa. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ou não sabeis que vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que está em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais são de Deus. O templo, a casa, a habitação, a morada de Deus hoje, não é aquele templo lá de Israel, é a sua vida, é a minha vida. Ele agora fez de nós seu templo e sua morada. Quando nós temos um encontro com Cristo, o Espírito Santo vem habitar em nós, e Jesus prometeu isso. Olha o texto de João, capítulo 14, versículo 23. João 14, 23, olha o que Jesus disse aos discípulos. João 14, 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, ele guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará, e iremos a ele, e faremos nossa morada nele. Aonde está o templo de Deus? Aonde está a morada de Deus hoje? Que ele disse que os seus olhos estariam fixos, o seu coração fixo para essa morada, por toda a eternidade. Aonde está? Perguntaram a Jesus: aonde está o reino? Quando é que ele vem? Foi que Jesus disse: o reino de Deus está aí dentro de vocês. Veja que coisa maravilhosa. Nós agora somos a morada, a habitação. Aí vamos voltar a tudo. Se você for
povo de Deus, que se chama pelo nome dele. E sobre o nome eu não falei uma coisa também. Lá em Apocalipse, eu não vou lembrar a passagem agora, mas ele diz assim, ao vencedor, ele vai dizer algo parecido assim, que ele diz, eu lhe darei um novo nome, vai receber um novo nome, seremos povo de Deus, Deus será o nosso povo, diz lá em Apocalipse. Então veja que é algo maravilhoso, porque agora, e essa é a quarta bênção, né, que faltou falar, a quarta é justamente essa, agora nós temos a bênção de ter Deus habitando em nós, por meio de Jesus Cristo, pela fé em Jesus Cristo. Ele disse aqui, eu e o Pai iremos àquele que me ama, que guarda os meus mandamentos, e faremos morada nele. E o apóstolo Paulo disse ali no texto que nós vimos de 1 Coríntios 6, 19 e 20, vocês agora são templo, morada do Espírito Santo de Deus, porque vocês foram comprados por um preço, e esse preço foi o alto preço pago por Cristo lá na cruz do Calvário, pelos meus, pelos seus, pelos nossos pecados. Ele disse lá, as últimas palavras dele na cruz, está consumado, a dívida está paga. Agora, aqueles que reconhecem a Cristo e o confessam como Senhor e Salvador, têm o Espírito Santo habitando em suas vidas. Então você pode hoje ser morada, templo de Deus, morada de Cristo, através do Espírito Santo de Deus. E isso é algo maravilhoso. E eu quero concluir perguntando a você o que eu perguntei no início. Você é uma pessoa de Deus? Você tem Deus na sua vida? Você quer ser uma pessoa de Deus? Você viu hoje quais são as atitudes? Se humilhar, orar, buscar a Deus, se converter dos seus maus caminhos. Mas você viu também as 4 bênçãos que ele promete. Você será ouvido por Deus. Você receberá o perdão dos seus pecados. Você será curado. Não apenas materialmente, mas espiritualmente, emocionalmente. Porque há cura para aqueles que são ouvidos por Deus, para aqueles que são perdoados, porque Ele nos cura da nossa maior doença, do nosso maior problema, que é o pecado, que nos afasta de Deus e da sua glória. Mas você terá Deus habitando em você, você será o templo que Deus habitará, você será a morada do Espírito Santo de Deus. Quem você quer ser a partir de hoje? Quem você quer ser a partir de hoje? Vamos orar? Feche seus olhos e se coloque diante de Deus. Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, e é tão maravilhoso saber que o Senhor se faz presente, não apenas em nosso meio, o que já é maravilhoso demais, mas saber que o Senhor quer fazer morada, que o Senhor quer habitar em cada um de nós. Isso é maravilhoso. Ó Deus, nós nos colocamos diante do Senhor. O Senhor conhece a vida de cada um de nós que está aqui hoje na Tua presença. Precisamos nos humilhar, orar, falar com o Senhor, buscar a Tua face, buscar a Tua vontade em nossas vidas. Precisamos nos converter dos nossos maus caminhos, dos nossos maus pensamentos, das nossas más atitudes, das nossas omissões. Nós precisamos do Teu perdão. Escuta-nos, ó Deus. Precisamos da Tua graça, das Tuas misericórdias. Nos colocamos diante do Senhor nessa noite, pedindo o Teu perdão, pedindo a Tua graça, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Queremos ser pessoas diferentes. Precisamos do Senhor, do Teu Espírito Santo, ó Deus, habitando em nós e transformando e restaurando as nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Nós queremos, ó Deus, ser de fato pessoas que são chamadas pelo Teu nome, pessoas que pertencem ao Senhor, que andam com o Senhor, que vivem com o Senhor.
Nós oramos, Senhor, nós agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar. Está louvando, que você medite durante essa canção. Medite na sua vida. Medite em tudo que você ouviu nessa noite. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta o meu coração. Como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Se você puder ficar em pé, escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim. Como alto é o céu, tua misericórdia sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor,
Então, Senhor, escuta o meu clamor, faz que o ar que eu respiro preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. 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 Amém. Podemos assentar. Eu quero só passar algumas comunicações.